Bem, gente, vamos lá. Aula 7 aqui do primeiro ano do ensino médio. Vamos ver então a trigonometria no triângulo retângulo. Tá? Na aula passada, então, nós estudamos o triângulo retângulo, vimos várias propriedades e coisas em relação a ele, certo? Agora a gente vai ver para outra parte dele, que será a parte de trigonometria, tá? E aqui a gente vai começar a nossa matéria do nosso segundo bimestre, ok? Então, se quiser acompanhar, a gente está lá, começando na página 35, capítulo 2, módulo 1, ok? Bom, a trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distância, que vai envolver os nossos triângulos retângulos, tá? Ela vai ajudar a gente a relacionar os lados com relação aos ângulos, conseguir descobrir valores desconhecidos. Como, por exemplo, Pitágoras, a gente só vai conseguir fazer ele se a gente tiver informação de dois lados, pelo menos. Agora, na trigonometria, se a gente tem a informação de um lado só e um de seus ângulos, nós conseguimos descobrir todas as outras informações. Conseguimos achar o valor do outro ângulo e até o valor dos outros lados também. Ok? Bom, importante dizer, que a gente vai tratar de ângulos, né? O triângulo sempre vai ser formado por uma soma de seus ângulos de 180 graus, tá? Nunca vai ser mais que isso ou menos. Então, todos os ângulos internos de um triângulo vai ter um valor total, né, se a gente somar, de 180 graus. E, como a gente já sabe que um dos seus ângulos é reto, ou seja, mede 90, os outros dois ângulos têm que ser agudos, e eles também vão ser complementares. O que significa um ângulo ser complementar? Quer dizer que se a gente somar esses dois ângulos agudos, eles vão me dar o valor de 90 graus. Então, se a gente tem lá o ângulo 90, né, no nosso triângulo retângulo, um outro valendo 30. Logo, o outro ângulo desconhecido, nós podemos calcular qual que é. É só descobrir quanto falta para chegar a 90. No caso, vai ser 60. Okay? E aí, com isso, a gente tem todas as informações dos ângulos. E com isso, nós podemos utilizar elas para achar o valor dos seus outros lados que podem estar desconhecidos. Tudo bem? Como eu disse, ó, nós vamos relacionar esses ângulos agudos agora com a medida de seus lados. Tá bom? Bem, qualquer triângulo retângulo, que a gente tem o ângulo reto, né? A gente já sabe que o oposto a esse ângulo reto vai ser chamado de hipotenusa. E agora os outros dois ângulos, que estão ao lado ali do nosso ângulo reto, são chamados de catetos. Só que agora a gente vai ter que meio que começar a diferenciar esses catetos. Por quê? Nós vamos trabalhar com um de seus ângulos internos agora, um de seus ângulos agudos internos. E esse ângulo agudo tem que ser relacionado com os seus catetos ou hipotenusa. Para a gente conseguir diferenciar eles, a gente vai chamar eles da seguinte maneira, olha só. Se o ângulo agudo que nós estamos estudando está aqui, então nós vamos chamar esse cara aqui, que está logo ao lado do meu ângulo, de adjacente. E o cateto que está, olha só, oposto a ele, vai ser chamado de cateto oposto. Tudo bem? E se a gente estiver trabalhando daí ao contrário, né, se agora o meu ângulo está aqui em cima, aí esse vai ser o oposto e esse o adjacente, tá? Esses nomes aqui vão trocar dependendo da posição do seu ângulo que a gente está estudando. Se o ângulo está aqui, vai ser aqui oposto, aqui adjacente. Agora, se o ângulo que nós estamos estudando está aqui, esse é o adjacente e este é o oposto. A hipotenusa vai ser sempre a mesma, ela não vai mudar, ok? Bom, quais são as relações, né, que a gente pode realizar no nosso triângulo retângulo? São essas três: o seno, o cosseno e a tangente. E agora a gente tem que conseguir fazer as relações delas com os lados do nosso triângulo. Então vamos ver cada uma delas, olha só. A gente tem aqui o seno. O seno é um ângulo agudo em um triângulo retângulo, a razão entre a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa. Então o que é a razão? Nada mais do que uma divisão. Então a gente vai olhar aqui para o nosso triângulo, né?
Aqui está o ângulo que nós estamos estudando. Então a formulinha, né, como a gente vai descobrir esse cara, vai ser como? A razão do cateto oposto da hipotenusa. Então você vai escrever isso. Ó. O seno do nosso ângulo, certo? É igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Que no caso é referente aos lados BC, ó, lado BC, lado AB. Tudo bem? O próximo é o cosseno. Agora o cosseno do ângulo agudo de qualquer triângulo retângulo vai ser a medida da razão do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então, de novo, ó, estamos aqui estudando esse ângulo, vai ser então ele adjacente pela hipotenusa. Então esse vai ser o nosso cosseno. No caso aqui vai ser o lado AC, o lado AB. Tudo bem? Por fim, a tangente. Ela vai ser então a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então aqui a tangente ela descarta a hipotenusa. Vai trabalhar simplesmente com os meus dois catetos. Que é importante saber, né, quem vem primeiro. Quem vai vir primeiro, no caso, vai ser sempre o oposto. Tá bom? Vai ser o oposto dividido pelo adjacente. Então, o lado BC dividido pelo lado AC. Bom? Essas então são as nossas três relações que nós temos: o seno, o cosseno e a tangente. Mas pensa, a gente está trabalhando isso aqui com os ângulos, né? Então nós temos que saber quem são esses ângulos, quais são os valores que eles vão ter nessa parte aqui da matemática, da trigonometria. Então vamos analisar três ângulos que são super importantes nessas partes aqui dos triângulos retângulos, tá? Eles são chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos nada mais são do que 30, 45 e o 60. Bom? Esses ângulos aqui são legais porque a gente consegue escrever ele de uma maneira mais fácil que todos os outros. Como assim? Mais fácil. Olha para eles aqui, ó. Eles estão escritos em forma de fração. Isso aqui a gente consegue realizar operações matemáticas. Nós conseguimos fazer somas, conseguimos fazer subtrações, multiplicações e divisões com esses números aqui. Diferente dos próximos números que a gente vai ver, que eu já vou explicar deles, tá? Bem, esses números aqui, então, nós vamos utilizar eles aonde? Nós vamos utilizar ele quando for necessário colocar o valor do seno ou do cosseno ou da tangente do ângulo aqui em questão. Então nós vamos trocar esse valor pelo valor do ângulo, certo? Então isso aqui vai ser o valor dos ângulos. Vai seguir essa tabelinha, ó. 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente. 30 vai valer isso aqui no seno, 30 vai valer isto no cosseno, e 30 vai valer isso aqui na tangente. Tudo bem? E aí, ó, a regra da tabela segue a mesma. A 45 vai valer isso para seno, cosseno e tangente. E o 60 vai valer isto aqui. Tudo bem? É sempre importante a gente ter essa tabelinha em mente, tá? Às vezes até é bom decorar. Tudo bem? Agora os outros números que eu falei para vocês, ó, são esses aqui. Ai meu Deus, que confusão. Calma, gente. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês todos os ângulos que a gente vai ter aqui do 1 até o 90. Tá? Que está nas colunas que a gente tem aqui, o seno, cosseno e tangente. Então, seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno e a tangente. O que são esses monte de números? Esses números são os decimais, né? São os valores decimais dos nossos ângulos aqui, quando a gente calcula utilizando aquelas regras aqui. Essas regras da tabela. Por que a gente não utiliza muito eles aqui? Por causa disso, ó, eles são infinitos, tá? Não dá para se observar aqui nessa tabela, porque ela é finita, ela está mostrando os números, elas têm meio que um fim. Mas a maioria desses ângulos aqui, né, que a gente tem, os decimais são infinitos, tudo bem? E com isso, nós não podemos realizar operações de mais, menos, multiplicação, ou subtração, dividir, nenhuma operação com eles. Porque a gente não consegue fazer uma conta com um número infinito. Aí o que a gente faz? A gente transforma ele em forma de fração aqui. E aí a gente consegue realizar as nossas continhas. Tá bom? Então por isso que esses ângulos aqui são os mais utilizados. Claro, o exercício pode pedir esses ângulos aqui? Pode, tá? Ele vai falar para você, utilize o ângulo tal
com determinada medida, ele vai dar para você a medida do ângulo. Isso aqui é só para mostrar para vocês todas as medidas dos ângulos, tá? Aqui no nosso exercício, aqui na nossa aula, eu vou passar um exercício para vocês descobrirem o valor dos ângulos, tá? O que vai acontecer lá? Vai ter que achar um valor aproximado aqui na tabela e ver qual que vai ser o valor do nosso ângulo em questão, tudo bem? Então você vai ter que calcular lá, e olhar, olha, aproximado deu esse ângulo aqui, ou esse aqui, você tem que olhar suas contas, tudo bem? Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo então. Calcular aqui então as medidas dos ângulos ou do lateral do nosso triângulo. Então nesse primeiro aqui, ó, eu tenho que calcular a medida desse ângulo, desse aqui eu tenho que calcular a medida deste lado. Então vamos lá. Para fazer isso, ó, simples. Aqui eu vim então, ó, para achar esse ângulo, eu tenho aqui a hipotenusa, eu tenho aqui o cateto oposto. A regra do trigonométrico que a gente vai utilizar então é a que utiliza cateto oposto e hipotenusa. Colocando então aqui as informações, eu tenho o ângulo é desconhecido, e as medidas aqui eu tenho o cateto oposto é 13 e o 26 é a hipotenusa. Fiz uma simplificação, achei que o seno de algum ângulo é meio. Que seno que a gente sabe que é meio? O seno de 30 graus. Então aqui a gente descobriu que esse ângulo y é 30 graus. Tudo bem? Deu para entender? Olha só. A gente faz a conta aqui de divisão, faz a razão aqui. E aqui a gente vai achar um número decimal ou uma fração. O que você vai fazer? Olha para a tabela. Olha para essa tabela ou olha para esta daqui. E aí você tem que analisar qual o ângulo que deu lá. No caso, ó, o meio. Isso aqui vai ser o seno. Quando é meio é 30. Então, eu afirmei então que meu y tem que ser 30 graus. Agora aqui. Aqui eu tenho informação do ângulo. Aqui eu tenho informação da hipotenusa, do cateto. E esse lado aqui eu tenho que descobrir. O que você poderia fazer aqui nesse caso? Poderia fazer duas coisas. Primeira, aplicar o Pitágoras. Ele deu para você a medida dos dois lados aqui. Certo? Você pode fazer isso, sim. Mas como a gente está trabalhando com trigonometria aqui, a gente vai utilizar a forma trigonométrica de se resolver. Como você podia fazer isso? Você também podia fazer de duas maneiras. Você pode falar que esse cara aqui, ó, é o cateto oposto, certo? E eu tenho a hipotenusa. Eu posso utilizar o seno, 30 graus, igual a x dividido por 6. Ou também poderia utilizar a tangente. Tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, dividido pelo adjacente. Todas essas contas que eu acabei de falar para vocês, vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, eu vou utilizar de novo o seno. É o mais facinho de se fazer e de se observar, olha só. Seno de 30, a gente sabe que é meio. Aí eu tenho aqui, cateto oposto é x, hipotenusa é 6. Aí, faz a multiplicação cruzada. X, 6 vezes 1 é 6. Se dividindo, 6. Então, esse número aqui vai ser 6. Bom? Tem uma dúvida? Gente, aqui exercício para vocês fazerem, tá? Então, tentem fazer, ó. Esses três aqui é para você achar a medida dos ângulos, bom? Esse aqui é para você achar a medida dos lados, ok? Então, tenta aí, gente. Como eu disse, aqui você vai fazer as divisões e vai ver o resultado dessa divisão lá naquela tabela cheia de número. Qual é o ângulo que mais se aproxima? Tudo bem? Aqui, simples, né? Você vai só aplicar as regrinhas trigonométricas que eu acabei de ensinar para vocês. Então é isso, gente. Até mais nos estudos.